Conta uma certa história que os negros escravos, ao receberem sua alforria, buscavam entre suas prioridades adquirir um par de sapatos. Alguns senhores brancos, amparados pela lei suntuária, firmativa às distinções de hierarquia entre classes sociais, e inclinados à ostentação de poder, vestiam seus escravos com trajes nobres, porém sempre com pés descalços. Afinal, por maior que fosse o senhor e por melhor que fosse o escravo, escravo era escravo. Ao se tornar um negro forro, tantas vezes com os pés já deformados aos moldes dos sapatos, não sendo mais possível calçá-los, então os penduravam ao pescoço, revelando sua condição de liberdade, o que gerava inveja e recalque dentro da própria sociedade afro-brasileira. E por que não dizer preconceito? Não importavam-se com seus pés, mas sim com seus sapatos. Hoje, com tambores xoxos, como bandeiras a meio mastro, com direito a vestir sapatos, nós, descendentes, reverenciamos a ancestralidade. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. O silêncio e açoite, assim como a ausência de direitos de esclarecimento e opinião, são costumes reflexivos às heranças dos tempos das senzalas e do tronco. Hoje somos libertos de sermos escravos e junto da escravidão intelectual. Desmistificar atos, esclarecer e gerar questionamentos públicos acaba por abalar a estrutura de egos negligenciadores que se fortificam às custas da alienação geradora de subserviência alheia. Dizem que as árvores frutíferas estão mais sujeitas a pedradas. Todos querem repousar em suas sombras, porém poucos querem plantá-las. Aos infiltrados de má fé são desnecessários a sabedoria, assim como a aprendizagem e informações, pois estes, na falta de conhecimentos, simplesmente os criam e inventam. Compreendido de acordo a algumas crenças das religiões de matriz africana, diante da morte física de um de seus adeptos, inicia um novo estágio de existência, agora sem corpo. Quando não houverem sucessores do axé, devem os assentamentos de orixás e todo o material religioso pertencentes ao falecido serem desfeitos e despachados, iniciando junto ao falecimento o ato imediato de despachar o orixá Bará, quando em vida este houver assentado. Obá, rei, Ará, corpo. Obará, Bará, rei do corpo, dono do corpo, regente do caminho, a dinâmica direta da existência individual, o regente do corpo. Bará é o orixá sentado em pé, ereto, ação primária e plena dinâmica, além de ser o propulsor de todo e qualquer estímulo. Bará é o caminho, a caminhada, o elo de conexão, o ponto entre a comunicação, o eixo de existência entre corpo e espírito, a lei da gravidade. Onde encerra a vida, repousa o corpo e findam os caminhos na ausência de Bará. A ausência do saber, somada ao mau exemplo exposto por minoria em vias públicas e redes sociais, formam opiniões.
essas opiniões populares sobre as religiões, revendo que ao público chegam apenas informações transmitidas por uma menor parcela de religiosos, enquanto tantos outros bem instruídos à consciência de preservação e respeito permanecem no anonimato de seus bons feitos. O público que se depara com uma árvore em chamas, incendiada por velas, se pergunta: mas que religião é essa que acaba com a vida? O que foge a algumas pessoas são as distinções dentro de uma mesma religião, existindo religiosos e religiosos, todos em uma mesma religião, mas cada um a sua religiosidade. Que religião é essa que em vias públicas descarta animais mortos por seus adeptos? O que os leigos não sabem é que o abate, consumo e confecção ocorrentes em todo o planeta são a base da nossa cultura, abrindo espaço à nossa crença, onde o sangue é tão sagrado a ponto de se tornar sacralizado. Podemos então, com o sangue, com esse elemento sagrado, oferecer de volta a sua origem, enquanto todo o restante das pessoas, de uma forma geral, não se importam com o sangue, elas se importam com o consumo. Assim, entre tantas coisas que as nossas crenças são importantes, porém pela falta de interesse ou esclarecimento, tanto interno quanto externo ao culto, acaba sendo banalizado. Não podemos e nem devemos esquecer que espaços e vias públicas pertencem ao livre trânsito e respeito de todo cidadão, onde tudo que, mesmo ligado à religião, seja para o lado de fora dos nossos portões, é ato e ritual público, sendo assim ao livre alcance e percepção alheia, o que por consequência também ocorre com os nossos rituais fúnebres. Ou seja, as pessoas falam, não pode expor, não pode falar, não pode explicar, mas não está sendo explicado absolutamente nada que não seja público e que todo e qualquer batuqueiro faz. A diferença é que dessa vez foi filmado, mas as pessoas, mesmo sem filmar, estão expondo o ritual, sem entrar no meandro de bom ou ruim, mas todos expõem. Então as pessoas, para não poder falar que eu não posso, para poder falar que eu não posso expor um ritual, das duas uma, ou elas não façam ritual fúnebre, ou elas o façam com tapumes. Sai daí, seus macumbeiros! Deixa o morto descansar! Que é isso com essa gente? Eles não respeitam nem os mortos. E não deles e nem os nossos. São um bando de louco. Não respeita os deles, imagina os da gente. E assim seguem tantas outras formações pejorativas e preconceituosas em relação aos nossos dogmas e rituais. Infelizmente, frutos da discriminação e intolerância, julgando por sua própria consciência os cemitérios como um local de magias negativas, sem compreender que a nossa ideologia ele serve como ponto de aterro de cargas, essas cargas geralmente negativas, assim como doenças, olho grande, inveja, obsessores, entre outros. Observando a energia das pessoas que passam por esse campo, sempre a baixa vibração de luto, impregnado e assim sendo impregnado nesse local. Aparentemente esquecendo que toda e absoluta religião tem seus costumes típicos, desde as antigas civilizações, onde, por exemplo, os egípcios mumificavam, os gregos e romanos ofereciam banquetes aos seus mortos, os chineses e os seus altares ancestrais, a parte da cultura mexicana
com a Santa Morte, o culto à morte, os budistas e a cremação, os católicos, candomblecistas, entre tantos outros, né? Assim fica de acordo a cada cultura, como também ocorre no nosso batuque, a nação. Nós temos rituais onde a cultura familiar faz com que o embalo seja da cabeça para os pés. Temos também rituais inversos, que são dos pés para a cabeça. Isso vai muito de acordo com a nação e a família religiosa. Enquanto isso, aos olhos da compreensão, tirando a parte toda essa questão de preconceito, que as pessoas enxergam como elas querem, né? Nós temos a nossa visão interna, com propósito sobre os nossos rituais, todos eles, que envolvem fé e crença, vestidos de luto, da cor branca, que emana e irradia luz e paz, para que haja um segmento do próprio espírito, né, o que nós chamamos de Egum. Seguimos então nós, os nossos rituais fúnebres. Além dos cemitérios, temos muitos de nós, babalorixás, assentados em nossa casa de religião, um espaço consagrado à ancestralidade. Esse espaço também é conhecido como Balé, a casa dos Eguns. É importante salientar que, embora tenhamos um espaço sagrado reservado ao culto da ancestralidade, não cremos em expressões como aprisionar ou fixar espíritos em lugar algum. Eguns são nossos antepassados, aos quais recorremos para que nos abençoem de um plano superior. Podemos dizer que Egum são nossas raízes, e se hoje existimos como indivíduos e religiosos, devemos aos seus feitos. São nossa família no plano espiritual. Egum não é mau, diferente da mente do homem, que usa a ancestralidade como ferramenta de manipulação. E na verdade, a parte que conhecemos quando encarnado é apenas um fragmento de passagem ao longo das reencarnações do mesmo. Ao passar do tempo e do falecimento de outros, o culto vai sendo reciclado e abrindo espaço para novos ancestrais, onde o local de culto aos Eguns sofre novas reorganizações. Lembrando que o que nos permite as homenagens em memórias de nossos ancestrais é a nossa própria memória. Nossa mente é o elo de encontro. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que nossas lembranças de laços são o que nos permite o culto a determinado e específico ancestral. O balé pode ser compreendido como um portal de conexão à ancestralidade, podendo ser assentado aos fundos da casa de religião ou de forma externa, como por exemplo no mato ao pé de uma árvore, esta servindo como ponto que demarca o território sagrado. Os negros escravos, fundadores de nossa religião, que de África para o Brasil se fez afro-brasileira, abre destaque aos mesmos por honra, estimado grau e importância que tiveram ao nos enriquecerem com hoje nossa cultura. De lá para cá, separados de suas raízes, cruzaram o Oceano Atlântico ao balanço dos porões dos navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros, que de forma semelhante ao embalo, entregamos nossos corpos ao berço de origem, como uma raiz plantada a nutrir a terra, adentrando aos portais do mundo ancestral, preservando o corpo do fogo e da cremação, onde por gratidão fazemos sua devolução ao elemento que nos cria, alimenta e sustenta. Retornamos de volta à fonte de nossa origem. Todo e qualquer religioso tem por direito, assim como o sacerdote tem por dever, conduzir os rituais pós-morte daqueles os quais elava em vida. Pois ao iniciarmos na religião e sermos iniciados, firmamos um acordo de sermos nós, assim como nossas obrigações, conduzidos pelas mãos do babalorixá escolhido. Assim como nossos familiares devem, por honra à memória, permitir que se cumpram as nossas vontades, sempre de acordo à nossa religião. Como ao católico em morte católico, ao batuqueiro cabe morrer batuqueiro, como ao espírita seguir espírita. Os rituais são gradativos de acordo ao grau hierárquico e de iniciação, variando do mais simples e imediato aos mais complexos e até anuais. De acordo com algumas famílias religiosas, todo iniciado pode ser embalado.
Já para tantas outras, são embalados apenas adeptos com elevada hierarquia religiosa a ponto de receber esta última homenagem, tais como pais e mães de santo. Algumas interpretações desse ato nos permite crer que o caixão que conduz o cortejo é embalado sequencialmente de trás para frente a representar o estágio de transição do espírito. Esse espírito agora além do tempo presente. O caminho entre passado e futuro rumo à nova jornada. Bem como firmar através desta homenagem o desligamento dos laços entre corpo e alma. No 7º dia, ou geralmente até 32 dias, ocorrem os desligamentos dos orixás de seus assentamentos. De acordo ao grau de iniciação, o ritual de desligamento do Egum passa por etapas de até 1 ano, quando em elevado grau de feitos é celebrado com honras anuais. O ancestral volta à terra para abençoar seus descendentes. Oikuo beleleo, oikuo, ikuo. As informações contidas neste vídeo são um ponto de vista particular, cabendo a mim, Babalorixá Branco de Oxalá, assim como expressar minha crença, o que não abala ou invalida outras formas de cultos distintos. Agradecimentos e apoio. Grupo Arte dos Orixás, Aviário dos Orixás, Flávio Joias, Euê Africanidades, Serviços Funerários, Unidas RAM, Cemitério Parque Memorial Martim Lutero, Cemitério Ecumênico João 23. Leia também Efandei, o livro dos batuqueiros. Baraoni, Baraonã, Bara Egum, Omuló, Orixá.